quarto dia do Congresso Europeu de Cardiologia, e a gente teve a publicação da diretriz de prevenção cardiovascular, um assunto que todo mundo gosta, né? Até porque ele coloca ali no meio de prevenção, além de check-up, etc., ele coloca manejo de hipertensão, manejo de dislipidemia, manejo de diabetes, então é um mundo, né? A diretriz tem mais de 110 páginas. A gente vai dividir aqui em vários vídeos onde eu vou tocando em pontos específicos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar de dois aspectos: que score de risco a diretriz europeia recomenda usar e sobre medidas não farmacológicas, né, para você diminuir risco cardiovascular de forma geral. Então, primeiro, a diretriz, ela substitui a diretriz de 2016, muita coisa, né, saiu nessa área de diabetes, lípidos, enfim, de lá para cá. E eles já recomendavam antigamente um score específico, que é o SCORE, né, esse é o nome. Então, a diretriz brasileira manda o score de risco global aqui do Brasil. A diretriz americana recomenda o ASCVD, né, que é um score americano. E o europeu recomendava, até a diretriz passada, o SCORE. E agora eles mudaram para SCORE 2, né, SCORE 2. Né? Então é uma nova versão dessa estratificação deles. Se o paciente tem até 69 anos, eles usam o SCORE 2 normal. Se ele tem 70 anos ou mais, ele vai usar o SCORE 2 OP, né, que é para Older Persons, né? Então, vai ser esse score que eles vão usar lá na Europa. De antemão, eu já digo que isso não é muito, né, a gente não pode trazer muito para a realidade da gente, porque esses scores foram validados na população europeia. Inclusive, ele coloca tabelas específicas para você se basear no risco do paciente, a depender do país que ele está. Então, a Alemanha, ele coloca que tem uma realidade, França tem outra, e por aí vai. Então, não me parece ser uma realidade que a gente vai trazer para o Brasil. A gente vai continuar usando a calculadora brasileira, ou tem gente que gosta da americana também. Mas, primeiro ponto relevante. Segundo ponto, ele coloca faixas de risco diferentes. Porque assim, pelo guideline brasileiro, por exemplo, a gente coloca homens entre 5% e 20% de risco em 10 anos, ele é classificado como risco intermediário. Acima de 20%, alto risco. Mulheres, entre 5% e 10%, risco intermediário, acima de 10%, alto risco. Aqui ele divide em grupos de idade. Então, abaixo de 50 anos, o intervalo é 1. Entre 50 e 69 anos, o intervalo é outro. Acima de 70 anos, o intervalo é outro. Né? Faz sentido porque é aquela velha história. Quando você vai pelo esquema do brasileiro, basicamente qualquer paciente idoso ele tende a ficar com alto risco porque a idade conta muito, né, no cálculo. Enquanto que aqui ele individualizaria mais. Contudo, é muito pouco prático você ficar vendo, meu paciente tem 47 anos, o risco dele deu de 5%, então para esse paciente isso aqui significa tal risco, tal. Enfim, mas é assim que os europeus recomendam. Sobre medidas não farmacológicas, o que é que eles falam? Então, exercício físico, né, eles deixam muito claro que algum exercício é melhor do que nenhum, bem claro. Contudo, o ideal seria que o paciente fizesse de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. Eduardo, dá um exemplo de atividade física moderada. Caminhar na esteira numa velocidade de até 6,5 km por hora. Isso aí, via de regra, né? Resumindo muito, porque isso dependeria da frequência cardíaca que a pessoa alcança e tal. Mas, via de regra, isso seria exercício moderado. Enquanto que exercício intenso seria mais alto do que isso. Por exemplo, na esteira você está ali de 7 km por hora para cima, que aí já dá ou uma corridazinha leve, né? Um trote, ou corrida mesmo, né? Em velocidades maiores. Se for exercício intenso, aí você diminui esse alvo. Em vez de ficar de 150 a 300 por semana, ficaria de 75 a 150 por semana, né? Ou seja, cai pela metade. Detalhe importante, ele coloca que exercício resistido, né, que é a musculação, deve ser feita pelo menos 2 vezes por semana, mas, né, normalmente quando se fala de musculação, o pessoal fala em dois aspectos. Um é o aspecto estético, né, o cara ficar lá musculoso e tal, ou a mulher. E o segundo é sobre prevenção de sarcopenia. A gente sabe que dos 30 anos para frente você está perdendo massa magra. Então é muito comum você ver aqueles idosozinhos frágeis, né, que tá ali com os membros, tá bem fininhos, enfim, tem muito pouco músculo. Então ajudaria nisso. Mas nessa diretriz ele deixa de forma bem clara que você fazer pelo menos 2 sessões de musculação por semana, isso vai ajudar inclusive a diminuir a mortalidade total. Então cada vez mais, né, os guidelines vêm enfatizando isso, que você deve sim associar exercício aeróbio com exercício resistido. Então, detalhe importante. Ainda na parte de tratamento não farmacológico, ele fala sobre álcool, que deve se limitar a ingesta de álcool até 100 gramas por semana. Isso daria o quê? Daria umas 6 cervejinhas ali, né, de 300 e poucos ml, daria 900 ml de vinho. Opa, 900 ml de vinho, é por semana isso, certo?
Então 900 ml de vinho daria 10 taças de 90 ml, mas mais uma vez, ao longo da semana isso, né? Então daria ali uma taça por dia, aí, no final de semana toma 2 taçazinhas e tal. Não passar disso. Mais alguma dica aqui sobre tratamento não farmacológico, restrição e tal. Ah, sim, e cessação de tabagismo, um negócio interessante. Muitas vezes quando o paciente para de fumar, quer isso seja intermediado por medidas farmacológicas ou não, é muito comum o paciente ganhar peso. E aí tem muita gente que fala isso, opa, mas aí vai ganhar peso, vai terminar, né, eliminando a vantagem cardiovascular da cessação de tabagismo, porque ganhou peso, a gente sabe que ganhar peso é ruim realmente do ponto de vista cardiovascular. A diretriz deixa muito claro, o benefício de parar de fumar suplanta e muito esse possível ganho adicional de peso que o paciente pode ter. Então sim, uma das coisas mais importantes que o paciente pode fazer é parar de fumar. Essa é uma das dicas iniciais, a gente vai gravar aqui mais uns 2 vídeos sobre a diretriz, depois vai gravar podcast também aprofundando bastante, porque tem muita novidade.